Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. Nós estamos no nosso módulo de alta performance. Nesse módulo de alta performance, o tema da nossa aula hoje é a execução impecável. Como transformar esse plano que a gente tem, o planejamento que a gente tem, num plano de resultado de alta performance. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Olha só, o primeiro ponto que a gente precisa entender dessa aula aqui é justamente como que a gente vai transformar esse plano num resultado, né? Para a gente transformar esse plano em resultado, a gente precisa saber que a execução é a nova inteligência, tá? Então, quem age em alto nível sempre vai se destacar. Não tem como. Quem tem uma performance diferente, quem corre atrás de resultado, sempre vai conseguir ter um destaque, né? Então, nesses ambientes aqui de alta performance, o que diferencia os grandes profissionais não é apenas o quanto essas pessoas sabem. O que diferencia é o quanto eles aplicam com excelência aquilo que eles sabem. Porque é, ficar no campo da conversa é uma coisa, né? A execução é uma coisa totalmente diferente. Então, a alta performance, ela exige que a capacidade de transformar planos em resultados concretos. Porque tanto a empresa quanto as pessoas que estão nos observando, elas querem ver o quê? Elas querem ver o resultado. É o resultado. Tem até uma frase que diz assim: a diferença entre o gênio e o louco é apenas o resultado. Então, essa forma consistente aqui, essa forma disciplinada, essa forma veloz, né, ela vai fazer com que apareça esse resultado. Então, esse conhecimento, sem ter uma execução, ele se torna um peso morto. E essa inteligência na prática, ela se consiste da seguinte forma: em agir com precisão, com velocidade e eficiência. E esse é o novo diferencial. Então não adianta nada a gente muitas vezes estar rápido demais, ter velocidade, mas indo para o lugar errado, para a direção errada. Quando eu tenho velocidade e não estou no caminho certo, estou no caminho errado, eu tenho um retrabalho, né? Eu vou ter que entender que eu estou na direção errada, depois eu vou ter que voltar todo esse caminho para pegar o caminho certo, para seguir na direção certa. Então, isso demora muito tempo. Às vezes, custa muito caro ter que pagar esse preço, né? E esse resultado, muitas vezes não vem, a gente se cansa e a gente se frustra pela falta do resultado. Então, eu preciso entender que dentro da alta performance, eu tenho que trabalhar de forma inteligente. Eu tenho que trabalhar assim, né, de forma veloz, mas de forma disciplinada. A gente falou ali que tem três pontos, né, dessa inteligência na prática, que é o quê? É agir com precisão, agir com velocidade, mas com eficiência. Tudo isso se torna um diferencial para aquele que está buscando essa alta performance, né? E aí começa a aparecer os resultados. Porque a gente também é movido de resultado, né? Nós também queremos resultado. Nós também buscamos resultado. Quando os resultados não aparecem, a gente desanima. A gente perde a motivação. A gente perde a vontade, a gente perde o desejo, porque não está chegando, não está aparecendo, né? As coisas não estão acontecendo como eu gostaria. É resultado. Esse resultado, ele precisa ser colocado de forma visível, né? Ele precisa aparecer, tanto para nós, quanto para as pessoas que estão à volta. Ah, mas eu não tenho que me basear na opinião das outras pessoas. Ok, mas a nossa vida é movida de resultado. Quando você trabalha numa empresa, você tem que oferecer um certo resultado. Quando você trabalha com vendas, você tem que oferecer um resultado. E se esse resultado não vem, complica, né? Por isso que nosso primeiro pilar aqui, a primeira questão, né, é essa questão da execução, né? A execução é a nova inteligência. Então, eu tenho que entender como que eu vou executar o meu planejamento. E aí eu tenho que ter intensidade naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter diligência, né? Inteligência naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que agir com precisão, eu tenho que agir com velocidade muitas vezes, porque tem coisas que não esperam. Tem mudanças que não pode esperar para depois.
Tem resultados que precisam ser gerados agora, e aí você vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. E se você travar nesse processo, né, se você deixar, se você ficar esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer. O segundo ponto é o padrão da execução. Também não adianta a gente fazer, né, rápido, não adianta a gente fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo que a execução ela não tem um padrão, né? O que que o teu nome representa? O que que você representa dentro daquilo que você está fazendo, dentro da instituição que você trabalha, dentro da marca que você está carregando, dentro da área que você está construindo, dentro das coisas que você está fazendo? O que que teu nome representa nisso? Você está preocupado com isso? Você está zelando esse padrão da execução? Ou você está fazendo aleatoriamente? Você está fazendo de qualquer jeito? Ou simplesmente você está deixando a vida te levar? E a gente tem que parar para pensar nisso, porque a execução, ela faz toda a diferença. Mas precisa ter um padrão, a gente precisa ser consistente. Eu vejo várias pessoas que elas querem os resultados. E até aí tudo bem, nós queremos resultados, né? A questão é que as pessoas esquecem que entre o resultado, né, e o início tem o percurso. Ninguém começa hoje e já tem o resultado. Não, tem um processo, tem uma construção, tem um planejamento, tem a execução desse planejamento. E às vezes você vai fazer um dia, vai fazer dois, vai fazer três, vai fazer quatro, vai fazer cinco, vai fazer um mês, vai fazer 2 meses, 5 meses, um ano, 2 anos, 3 anos, até que você consiga executar de forma automática, até que você consiga gerar um resultado daquilo que você está fazendo. Quando a gente fala dessa questão da alta performance, é o rendimento que você está tendo dentro daquilo que você está fazendo. Só que às vezes o tempo é curto para você ter uma performance, para você ter um resultado expressivo dentro daquilo que você está fazendo. Às vezes você vai precisar de mais tempo, às vezes você vai precisar de mais investimento, às vezes você vai precisar de mais energia, às vezes você vai precisar de colaboradores, às vezes você vai precisar pagar algumas coisas para que aquele resultado apareça, né? Para que seja melhor executado, né? Você vai ter que comprar, né? Algumas coisas, não é só pagar, né? Comprar, né? Mas colocar em prática, muitas vezes, aquilo que você está pagando. Então, esse padrão aqui de execução, ele mostra o que que o teu nome representa. Alta performance é você manter o padrão elevado, mesmo quando ninguém está olhando. A diferença entre fazer para entregar e fazer para marcar presença no topo. Então, assim, por que que eu estou fazendo? É simplesmente para entregar? Porque tem uma diferença entre fazer para entregar e para manter a minha presença no topo, para deixar uma marca naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho contato, né? Eu tenho o Douglas é esportista, ele sabe. O meu irmão mesmo, eu uso sempre o exemplo dele, né? Porque eu acompanhei de perto, né? E também já trabalhei nessa parte de treinamento e eu sei muito bem do que eu estou falando. Quem trabalha como profissional, principalmente na parte esportiva, ele pode fazer o que os outros fazem. Ele pode ter o mesmo treinamento que os outros têm. Ele pode executar a mesma coisa que os outros executam. Talvez um ou outro vai se destacar pela habilidade natural, pelo diferencial que ele tem. Mas todos aqueles que fazem além daquilo que é programado no treinamento, eles se diferenciam, eles se destacam. Porque ele não fez o básico, ele não fez o que todo mundo faria, ele fez além. E esse além vai ser transformado em resultado. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês nas aulas sobre alguns exemplos, né, que a gente tem aí vivos ainda e alguns não. Mas se você pegar o Ayrton Senna, né, pelo menos no princípio da carreira dele, a história do Ayrton, o filme, né, o documentário aquele do Ayrton, ele mostra, se vocês não assistiram, assistam, né? O documentário está na Netflix, Senna, né? Eu não sei o complemento lá, mas eu assisti, são 6 episódios, conta bastante coisa da história dele, mas uma das coisas que chama a atenção é que ele viu que ele não era bom na pista molhada. E o que que ele fez? Ele se atentou a isso e ele foi e começou a treinar na pista molhada. Ah, no documentário não fala, mas eu sei sobre outros documentários que o Senna ele ficava
Ele morava perto de Interlagos, e aí toda vez que chovia, ele corria para a pista para ele poder treinar na pista, e a região ali, ela chove bastante, e ele treinava na pista molhada. No entanto, que quando ele ia correr, para todo mundo era um terror a chuva, e nós brasileiros, eu lembro na época que nós brasileiros ficávamos torcendo para que chovesse, porque esse era o nosso diferencial, era o diferencial do Senna, correr na chuva. Todos os pilotos ficavam desesperados, e o Senna tinha algumas estratégias que ele utilizava, e ele ia até o limite. O documentário ele mostra bastante isso. O quanto ele ia até o limite. Ele se frustrou várias vezes, ele perdeu, o carro arrebentou, o carro quebrou. Ele terminou várias corridas com o carro quebrado, porque ele não se contentava com o simples, com o básico, com o medíocre. Ele sempre ia além, ele forçava os carros o máximo que ele podia, né? No entanto, que é, o que aconteceu com ele, né, quando acabou a vida dele, é que ele estava indo nesse limite também. Mas esse é o diferencial de quem está buscando a alta performance. Ele escreveu o nome dele na história, ele foi campeão várias vezes, né, ele deixou sua marca, ele deixou seu legado. E vários outros atletas, vários outros personagens aí do esporte que se dedicaram, além do que os outros se dedicaram, eles conseguiram ter resultado. Você pode ver que nenhum que levou as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, né, ele conseguiu ter resultado. Você pode pegar ali alguns caras, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele já tinha um talento natural, né? Ele é um cara que ele fala que ele não gostava de treinar, mas isso foi mais pro fim da carreira dele. Tanto ele quanto o Ronaldo foi mais pro fim da carreira. Ele já tinha escrito uma história, mas no início eles se dedicavam bastante. E esse diferencial veio, apareceu através de resultado. E a performance é isso, é o resultado. E eu pergunto para você, qual que é o resultado que você está deixando? Qual é a marca que você está deixando? Como que você está fazendo as coisas que você está fazendo? As coisas que estão chegando até sua mão, as responsabilidades, o trabalho que você desenvolve, as coisas que estão vindo até você. Como que você está entregando isso? Como que você está fazendo? Como que você está executando isso? Porque a execução, ela é o teu nome. A execução é o que você representa. Então, essa questão aqui da alta performance é manter esse padrão elevado, mesmo que as pessoas não estejam olhando. Eu aprendi uma coisa, eu acredito que muitos de vocês também, né? Que eu aprendi no contexto religioso. Pode não ter ninguém vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Então, faça como se fosse fazer para Deus. Aliás, foi Ele que te colocou ali naquele lugar e foi Ele que deu essa missão, de repente, de você executar alguma coisa. Eu não sei se vocês fazem assim, mas eu tenho isso comigo. Eu não preciso de ninguém me supervisionando, eu não preciso de ninguém observando se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo, porque tudo aquilo que eu vou fazer, eu faço como se eu fosse fazer para Deus. E para Deus eu não posso fazer de qualquer coisa. E para as pessoas que estão me pagando também não. Por isso que eu entrego um trabalho de qualidade, por isso que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Porque eu sei que eu tenho que entregar como se eu estivesse entregando para Deus. Então, meu padrão, ele sempre vai ser elevado. Então, todo projeto executado, ele deixa a marca da sua identidade profissional. Então, toda vez que você pega alguma coisa para fazer, você está deixando teu nome, você está deixando a tua marca, você está deixando ali a tua impressão, né? Quem deseja atuar em alta performance precisa pensar em algumas coisas. Quer ver? Primeiro, o meu trabalho expressa excelência? É uma questão para a gente pensar, né? O que eu estou entregando reflete o meu melhor nível? Estou deixando uma impressão de qualidade impecável? A execução impecável é a identidade em ação. Por isso que muitas vezes a gente não consegue gerar resultados, porque às vezes a nossa entrega, né, aquilo que a gente está oferecendo, a marca que a gente está deixando, a impressão que a gente está deixando, é uma impressão qualquer, uma impressão rasa. É por isso que às vezes a gente não faz a diferença, é por isso que as pessoas não lembram da gente. É por isso que as pessoas não têm esse referencial, por isso que as pessoas às vezes não indicam o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso produto, porque muitas vezes a gente não está deixando essa impressão, a gente não está deixando essa marca, a gente não está impactando realmente as pessoas, a gente não está passando pela vida das pessoas e realmente deixando uma marca, deixando um legado, deixando algo ali. Ah, mas é simples, ah, é um servicinho aqui, é um servicinho ali. Não.
faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Faça com excelência aquilo que você está fazendo, porque essa sua marca, ela vai se perpetuar. Sempre que alguém vê um serviço seu ou que você esteja envolvido em alguma coisa, a pessoa vai falar assim, poxa, essa pessoa, ela, ela realmente faz um serviço bem feito. Não pode confiar nessa pessoa porque ela vai te entregar algo de qualidade. Tem várias pessoas que eu faço indicação e falo, pode falar com essa pessoa porque ela vai te entregar um produto de qualidade. Pode falar com essa pessoa porque ela não vai te entregar qualquer serviço. É uma pessoa que eu confio e uma pessoa que você pode contratar de olhos fechados. Por quê? Porque realmente vai deixar um legado, vai deixar uma marca, né? Uma impressão. E esse é o ponto principal para quem está buscando a alta performance. É você se preocupar com essa impressão que você está deixando, né? Então, essa execução impecável, ela é a sua identidade em ação. Nosso terceiro ponto é o ritmo de execução. Velocidade com consciência. Às vezes, é melhor você fazer um pouco mais devagar para fazer bem feito. E às vezes, você pode até colocar a velocidade, mas tem que ter uma certa consciência dentro daquilo que você está fazendo. Às vezes você faz correndo e faz mal feito. Às vezes você faz devagar demais e você perde os prazos. A gente tem que tomar cuidado também com a velocidade daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente fica deixando, né, fica procrastinando e as coisas não acontecem. Então, a alta performance não é agir de forma explosiva em um dia ali e sumir no outro, né? É manter um ritmo constante e sustentável de execução e também de qualidade, que a performance, ela é algo que não perde muito tempo, mas ele também é de qualidade. Velocidade, sim, ok, mas sem perder a consistência. Quem executa rápido e bem feito, avança mais, ganha confiança no mercado, conquista respeito e multiplica as oportunidades. Aqueles que ficam enrolando, geralmente, eles perdem, né, as oportunidades. Porque hoje, né, as pessoas querem tudo para ontem, né? Querem tudo para agora, né? As pessoas já não têm paciência mais de ficar esperando. E aqueles profissionais que gostavam de enrolar, gostavam de entregar serviço fora do prazo, esses profissionais estão perdendo espaço. Estão perdendo espaço. É, a Aline trabalha com algumas coisas aí também, Douglas também trabalha, sabe que hoje em dia o Canva chegou para salvar muita gente, né? Até esse final de semana eu estava conversando com o pastor, ele falou assim, nossa, às vezes contratava um designer para fazer uma arte, o cara, você tinha que ficar insistindo ali e tal, tal, e cobrando, e o cara pegava o dinheiro e às vezes ele entregava um dia, 2 dias antes do evento. Para quem trabalha com evento sabe que a imagem, a arte, ela é importante para poder fazer a divulgação, né? Hoje, com os recursos que tem, claro que é diferente, muitas vezes, de um profissional, mas você consegue ter um resultado, ter uma performance ali naquilo que você está fazendo. Claro que se você quer algo com excelência, talvez você vai contratar alguém que faça alguma coisa muito além daquilo que você está fazendo. Mas se for algo básico, algo para você colocar em prática, você já consegue fazer. Se você estudar também, você pode ter uma performance muito boa naquilo que você está, naquilo que você buscou fazer, né? Principalmente nessa questão da arte. Eu lembrei disso porque é uma das coisas que mais dava atrito também, essa questão dos prazos. Eu tenho vários amigos, inclusive um deles me marca bastante porque ele falava assim, não, eu não respondo o cliente na hora, eu respondo o cliente depois, porque faz com que pareça que eu seja ocupado. E às vezes ele estava precisando de serviço, precisando de dinheiro, e aí o cliente falando com ele, e ele não queria responder rápido demais para não mostrar que, sabe, um pensamento assim muito forte. Talvez antes pode até ser que funcionava isso. Só que hoje não funciona mais, as pessoas querem resposta imediata. A Aline trabalha com automatização também do WhatsApp, o Douglas também tem a questão de automatização ali das redes sociais, né? É para isso, é para que a resposta seja rápida. E hoje em dia, com a inteligência artificial, né, Aline, está sendo cada vez mais rápida essas respostas. Por quê? Eu acredito que assim como eu, vocês também, sempre quando entram em contato, é naquele momento. Você não entra em contato esperando que a pessoa vai te responder amanhã, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Quando acontece isso, quando eu entro em contato que alguém me responde daqui 2 dias, 3 dias, eu já nem sei mais do que se trata.
porque o meu interesse era na hora. Se eu mandei na hora e não respondeu na hora, às vezes depois eu nem lembro mais, às vezes eu já perdi até o interesse. Para quem trabalha nessa área, principalmente, é importante ter a rapidez nisso tudo, né? Mas a velocidade é importante, mas eu não posso perder a consistência, né? Eu preciso fazer, mas eu preciso fazer bem feito. E aí vai da questão de você organizar tudo isso para que você possa ter o resultado, porque os profissionais de alta performance, eles têm um relógio interno, eles não desperdiçam tempo, não prolongam suas decisões e nem adiam as suas entregas, tá? Tem que se preocupar com isso. Se você não está entregando, né, no prazo, se você está adiando para tomar decisões, se você está desperdiçando tempo, toma cuidado, porque provavelmente você não está conseguindo ter uma alta performance naquilo que você está fazendo. O nosso quarto ponto aqui é a disciplina, né? Essa disciplina como um fator crítico da execução impecável. Se eu estou preocupado com todo o ambiente, com toda a entrega do serviço, do trabalho, do produto, seja o que for que eu tenho que entregar, eu preciso ter uma disciplina, né, nessa questão da execução, né? Tem algumas coisas que eu preciso fazer. A disciplina é uma ponte que liga o planejamento à realização. Então, muitas vezes eu tenho que desenvolver aquele hábito, muitas vezes eu tenho que estudar sobre aquele assunto, eu preciso entender melhor sobre a dinâmica desse projeto, do serviço, do produto, daquilo que eu estou oferecendo. Mas eu preciso ser disciplinado. Então, a alta performance, ela nasce da capacidade de executar o que precisa ser feito, independente do humor, independente do cansaço, ou até mesmo da vontade momentânea. Para que eu possa ter essa alta performance, eu preciso superar todos esses desafios que eu vou ter, até mesmo a questão emocional. Independente do que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você brigou com o marido, você brigou com a mulher, você brigou com o filho, não interessa o que está acontecendo na sua vida. Mas se você tem algo para entregar, se você tem uma missão, se você tem um produto, se você tem um serviço, as pessoas não têm nada que ver com o que está acontecendo com a sua vida. E você fez um compromisso. A sua performance em todas as áreas da sua vida, ela não depende de como está a sua situação financeira, não depende de como que está a sua vida familiar, o teu relacionamento, não. Exige uma entrega. É preciso que tenha uma entrega. E como que você está entregando isso? Então, independente do seu humor, do seu cansaço, da sua vontade momentânea, tem que ser feito. Os profissionais comuns trabalham por motivação. Profissionais de alta performance trabalham por disciplina. Eles criam rotinas sólidas, mantêm sua palavra consigo mesmos e fazem da execução uma parte natural da sua identidade. Você assume isso, você assume essa performance, você assume esse desejo de fazer acontecer e de fazer bem feito, das coisas fluírem. E aí não é só no trabalho, é em tudo que você pega para fazer. É na casa, é no relacionamento, é nas amizades, tudo aquilo que você pega para fazer, ele se torna algo bem feito. E tem que ser, não dá para a gente fazer meia boca. Se for para fazer meia boca, eu prefiro não fazer. Se for para fazer de qualquer forma, eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Eu não sei vocês, mas eu prefiro não fazer. E o nosso quinto e último ponto aqui é a questão do feedback e dos ajustes. Esse feedback, esses ajustes, eles vão refinando essa execução para transformar em algo mais excelente. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender que em alta performance não basta executar. É fundamental ter um sistema, né, de feedback constante para poder refinar isso, para poder aprimorar, para poder buscar os níveis ainda mais altos de entrega. Como que eu estou entregando aquele... Que busquem a excelência, né, naquilo que eu estou fazendo. E aí eu preciso fazer o quê? Avaliar essa minha performance semanalmente, como está sendo os meus resultados, identificar onde eu posso melhorar, mesmo com as vitórias, entender que a excelência é um algo móvel, é possível e necessário se superar constantemente e melhorar 1% a cada dia na execução, que gera um salto extraordinário
em poucos meses. A gente está preocupado em fazer tudo ao mesmo tempo, fazer as mudanças de uma hora para outra, ou querer executar tudo de uma vez, e aí eu preciso cair naquela do 1%, né? Às vezes melhorar 1% todos os dias é melhor do que eu querer fazer tudo de uma vez. Pode falar, Douglas. Eu queria só que você repetisse aí a questão do profissionais. Profissionais comuns trabalham por motivação e profissional de alta performance. Deixa eu até voltar aqui. Achei muito interessante isso aí. Profissionais comuns trabalham por motivação. Os profissionais de alta performance, eles trabalham por disciplina. Ah, Isso, porque eles criam, né, essas rotinas sólidas. Lembra que a gente falou lá daquela questão de 40% que a gente faz durante o dia é feito de forma automática, é através dos hábitos? Então, o profissional de alta performance, ele cria essa disciplina, ele transforma isso em hábito, criando essas rotinas sólidas e ele vai mantendo a sua palavra consigo mesmo. Então, se ele fez o compromisso de fazer isso, né, se ele fez o compromisso de correr todos os dias, porque ele quer cuidar da saúde, ele vai correr. Ah, o compromisso é de ir para a academia todos os dias, ele vai cumprir. Ah, o compromisso é de estudar todos os dias, de ler um livro por mês, enfim, de cuidar da sua saúde, da tua área espiritual, do teu relacionamento, ele vai colocar ali e ele vai cumprir com excelência aquilo que ele fez. Então, os profissionais comuns, eles precisam de motivação. E aí a motivação é apenas 3% daquilo que a gente precisa. A motivação é o start, né? É como se você acendesse a pólvora. Só que a pólvora, ela não se mantém por muito tempo. Vocês já viram? Vocês já acenderam pólvora? Nunca acenderam? Quando você acende assim, ó, ela faz aquele fogo assim. Só que daqui a pouco ela se apaga. Porque não tem consistência, não tem disciplina. Então, é, melhor até para vocês entenderem. Vocês já jogaram álcool na churrasqueira, na lenha, em alguma coisa assim, e aí acenderam? Só que se não tiver lenha, o álcool, você jogou no piso assim, o que que vai acontecer? Ele vai pegar fogo, vai ficar aquela chama bonita, mas daqui a pouco vai sumindo. E aí desaparece, correto? É E isso. essa questão também de motivação, Douglas, para dizer, a gente precisa de motivo para ação. Então, quando a gente vai, às vezes, né, a gente chama até que tem o ativacional e motivacional, os eventos ativacionais. Para dizer, o GPS é um evento, um movimento ativacional, ele vai te ativar a manter aquela disciplina. Aí, para dizer, muitas vezes a gente vai para um lugar, a gente gera um movimento, gera uma movimentação, gera uma ação. Aí a movimentação, a gente gerou uma ação para o movimento. Só que aquela ação que a gente está gerando para o movimento, muitas vezes ela não dura por muito tempo. Entendeu? Agora, quando a gente tem disciplina, a gente faz mesmo sem ação, mesmo sem esse motivo para ação. A gente faz direto, a gente não fica esperando um motivo para agir, entendeu? Porque motivação quer dizer isso, né? Motivo para eu agir. Qual o motivo que a gente tem para agir? Esse motivo tem que ser sempre. Então, a motivação para nós tem que ser na disciplina, de fazer, porque o motivo é chegar a alcançar o objetivo. Pode falar, Bruno. era a minha dúvida aqui, né, com relação à questão do estímulo, né? Que nem eu falo muito sobre essa questão de criar um sistema aqui que tá ali minha mesa, a minha mesa ali tá preparada para eu poder estar executando isso. É, de certa forma, eu estou alimentando a minha motivação, certo? Sim. É o que eu E não falo tá lá errado, né? é que eu falo lá no. Você está criando o ambiente, você está proporcionando um ambiente para você lembrar, né? Para você saber o que que você precisa fazer. Igual eu estava falando ali do fogo. Quando você pega o álcool e joga no chão, você vai acender. Ele vai pegar fogo. Só que não tem o combustível, não tem a disciplina. Então a motivação é aquela chama que vai acender. Só que sem o combustível, não adianta. Eu preciso da disciplina. Eu preciso transformar isso em hábito para que eu possa continuar fazendo. E aí, independente se vai ter alguém lá me motivando ou se eu vou encontrar essa motivação, porque a disciplina não precisa da motivação. A motivação é só o start. Então, o que a Aline falou da questão do motivo para ter uma ação. Todos nós temos motivo para ter uma ação. E todos os dias nós temos motivo para ter uma ação. Só que muitas vezes nós não temos uma ação condizente com o resultado que nós queremos.
E essa é a grande diferença, né? Motivo nós temos. A gente acorda cedo por algum motivo, você faz uma atividade física por algum motivo, você faz a leitura por algum motivo, nós estamos aqui na aula por algum motivo. Nós temos, sempre nós temos motivo para melhorar. Só que muitas vezes a gente esquece dos nossos motivos e não mudamos a ação. E a ação que vai gerar o resultado. O resultado pode ser positivo ou negativo, dependendo do meu nível de ação. E aí vai gerar o quê? Eu costumo falar, né, que gera um transbordo. Esse transbordo é a colheita, é o fruto que você está colhendo ali daquilo que você, né, do resultado que você está tendo. Só que vai gerar novas sementes para você plantar novos frutos. Aí é um assunto bem interessante. Mas é isso que a gente precisa, de ter essa motivação para começar, e é só isso. O restante é disciplina. Não dá para ficar se motivando todos os dias, não. Você vai ter que enfrentar a realidade e ver se não, depende de mim, não depende de mais ninguém. E aí eu tenho que fazer. Então, motivo tem, agora tem que agir. Motivação, é isso que a gente precisa. Acho que era mais a questão da etiqueta mesmo, né? Para onde eu tava me encontrando aqui. Era mais isso. Será que eu sou um profissional comum? Ou será que eu já sou um profissional de alta performance por esse motivo que eu perguntei também? Para Então, identificar um pouco. aí é isso, ó, profissionais comuns, eles trabalham por motivação. Ah, qual que é a minha motivação? É o dinheiro. Qual que é a minha motivação? É o final de semana que está chegando. Qual que é a minha motivação? É a promoção no trabalho. Qual que é a minha motivação? É status. Qual que é a minha motivação? É aparecer, é ganhar seguidores nas redes sociais. Às vezes essa pode ser a motivação. Mas os profissionais de alta performance, eles trabalham por disciplina. Eles vão criando essa rotina, vão mantendo a sua palavra consigo mesmo, e eles fazem essa execução, dessa execução, né? Uma parte natural da sua identidade. Ou seja, não é um sacrifício ter que fazer aquilo. Não, é uma coisa normal que eu faço no meu dia a dia e gera o resultado que eu estou querendo. Então, esse é o ponto mais interessante disso tudo. E aí nós vamos para o outro ponto, né? Para fazer os ajustes ali do feedback. Então, aí eu preciso o quê? Avaliar a minha performance semanalmente, por isso que é importante ter aquele planejamento, né? Saber como que eu estou executando isso. Essa parte aqui, a gente já está falando do combustível, né? Da lenha, que está queimando ali, que é a parte da disciplina. Aí eu vou avaliar isso. Como que eu estou performando, né? Como que está a minha performance semanalmente? Identificar onde eu posso melhorar, mesmo que eu esteja tendo progresso, mesmo que eu esteja tendo vitórias, eu sempre posso ajustar e sempre posso melhorar. E entender que a excelência é um alvo móvel. Então, é possível e necessário se superar constantemente. Então, aí entra naquela questão que eu falei. Às vezes eu quero me superar em 100%. Às vezes eu quero mudar tudo de uma hora para outra. Às vezes eu quero que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Eu vou mudar, eu vou cortar, eu vou parar. E às vezes compensa você ir na filosofia do 1%. É parar hoje, por exemplo, antes de você dormir e refletir. Poxa, como que foi meu dia? O que que eu fiz durante o dia? Quais foram meus hábitos? Né? Quais foram as coisas que eu fiz hoje, de positivo, de negativo? Faz esse balanço. Ou amanhã cedo, quando você acordar, fazer esse balanço sobre o dia de hoje. O que eu posso ajustar? O que eu posso melhorar para que amanhã, né, ou hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem? O que eu posso fazer? Isso faz parte do feedback. Quando eu consigo ter essa consistência, quando eu consigo ter essa identificação, né, eu vou vendo que o meu padrão vai aumentando. E aí você não precisa se cobrar em excesso, tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes a gente começa a cobrar muito, a gente quer muito resultado, só que o nosso nível de ação ele não está tão alto. E aí eu crio uma expectativa muito alta, executo pouco e gera uma frustração. Aí começa a ficar cansado, porque eu começo a olhar e falar assim, poxa, mas não tô tendo resultado, não está aparecendo. Mas espera aí, às vezes está faltando alguns ajustes. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo que não está gerando aquele resultado. Eu converso bastante com a Aline e a gente sempre fala sobre isso. Não, a gente tem que mudar a estratégia, tem que mudar o jeito, mudar a forma. Não, a gente trabalhava assim antes, viu que não estava tendo resultado, aí você muda a forma de você trabalhar. Mas é interessante você fazer esses ajustes, principalmente através desses feedbacks, né? E ver como que você pode aumentar o teu nível de excelência sem ter uma cobrança excessiva, sem ficar daquela forma radical, aquela forma onde você acha que tem que ser só excelente nas coisas que você está fazendo. E aí entra aquela questão, né? Às vezes é melhor você fazer
com as condições que você tem, com os recursos que você tem, do que você ficar esperando a perfeição e não fazer nada. Então, é melhor feito do que o perfeito não feito, porque o perfeito não feito não gera resultado em ninguém. Mas aquilo que não está perfeito sendo feito pode ser aperfeiçoado. Você pode melhorar ele. A tua performance pode melhorar ao longo do caminho. Então, melhorar 1% a cada dia na execução gera um salto extraordinário em poucos meses, tá? É um hoje, um amanhã, daqui 10 dias são 10%, daqui 100 dias são 100%, daqui um ano são 365%. Daqui 2 anos, então, são mais de 700%. Em 3 anos, você vai melhorar mais de 1000%. O que é melhor? Em 3 anos você melhorar mais de 1000% ou você melhorar só 100% em 3 anos? Aí cabe a gente fazer esses ajustes necessários aí dentro do que a gente está fazendo. Para a gente fechar, eu quero deixar uma atividade aqui para vocês, para que possa ajudar nessa questão do rendimento da alta performance. Qual que é a atividade? Primeiro, escolha uma atividade importante que você deseja, que esteja alinhada com os seus maiores objetivos, né? Não tarefas operacionais comuns, tá? É alguma coisa que seja grande, importante, ainda que ainda não está gerando resultado. Aí você vai definir um padrão de alta performance para essa atividade, considerando velocidade de execução, qualidade impecável, atenção aos detalhes e finalização dentro do prazo ou antes do prazo. Durante 5 dias consecutivos, você vai executar essa atividade escolhida, aplicando esse padrão elevado, vai criar um registro diário, né? Vai anotar no caderno e no aplicativo qual foi a tarefa executada, seu nível de qualidade, numa escala de nível de 0 a 10, sua velocidade de entrega e um ajuste que pode ser feito no dia seguinte. Tá? Eu vou passar para vocês essa atividade em PDF, para quem está assistindo gravado vai ficar salvo aí no, no, nos materiais da aula, e aí no sexto dia você vai fazer uma reflexão. Tá? O que mudou quando você aumentou o seu padrão? Quais os resultados foram percebidos? Qual área da sua vida mais se beneficia se você aplicar? Qual área da sua vida mais se beneficiaria se você aplicasse esse novo padrão diariamente? E aí você vai conseguir já ver alguns resultados dentro daquilo que você está fazendo. É uma atividade básica, pegar lá alguma coisa que você precisa executar e aplicar essas técnicas com uma performance diferente daquilo que você está tendo. Você vai ver que vai gerar um resultado e aí você vai conseguir assimilar dentro das outras coisas e ver o que você pode fazer para gerar esse impacto. E aí a gente abre para vocês falarem, compartilharem ou perguntarem o que vocês quiserem dentro da aula. Bora lá? Pode falar. Compartilhando um pouco a experiência que a gente viveu agora recente, né, lá em Cheltenham, lá na Inglaterra. Eu até tinha pedido, eu falei, Deus, me direciona, porque eu acredito que a gente vai para lá, mas que vai ser para algo intencional e para algo que realmente vai fazer com que a gente cresça, né? E você comentou aqui há pouco, no começo aí mais ou menos, da questão de ser memorável, né? Será o que a gente está fazendo, qual que é o impacto que a gente está causando, qual que é a experiência, será que a gente está sendo memorável ou não está sendo memorável, não só no trabalho, né? Mas até de conversar com outra pessoa também, você acaba sendo memorável de alguma forma. E a gente foi memorável na vida lá do pastor e da pastora que nos recebeu, e eles também foram memoráveis na nossa vida, né? Com detalhes, né? O poder da mesa lá, que foi uma coisa que eu pude ver, assim, de maneira bem clara, né? Esse recebimento, para quem às vezes a gente assusta um pouco, que foi o que eu falei na mesa lá, né? Cara, acho que a gente assusta um pouco porque a gente dá tanto e quando a gente recebe, a gente dá aquele susto, na verdade, né? E aí a gente observou cada detalhe, cada conversa. A gente pôde ter essa oportunidade de realmente sentar ali e ficar até de madrugada conversando, absorvendo conteúdo. Logo observei que no quartinho dele, no cantinho do quarto dele, tá tudo ali um sistema criado também para ele poder, né? Você observou, né? Tem lá a Bíblia, tem livros e tal, e depois você vai entendendo, caraca, por isso que essa pessoa tem esse conhecimento todo, né? Por isso que essa pessoa tem essa segurança toda, porque é intencional o tempo todo, né? E aí você acaba vendo, caraca, eu tenho muita coisa para aprender
que esse conhecimento que eu passo, a gente passou para ele, ele passou para a gente também. Então isso é muito bacana, né, cara? Então a gente aproveitou a oportunidade para consumir e sugar o conhecimento, que foi o que eu coloquei aqui agora. Então a gente tem que ser realmente intencional o tempo todo. Essa mentoria aqui, por isso que eu falo muito para Elizabeth, né? Eu também falo para vocês que estão vendo aqui agora participando ao vivo, que é o melhor de tudo para poder participar ao vivo, mas quem está vendo a gravação também, aproveita. Interage, porque isso você vai ensaiando também coisas, né? Às vezes é uma dúvida, é uma expressão que o fulano tem aí do lado, a Maria pode ter, a Aline pode ter, a Elizabeth pode ter, que acaba destravando o outro também. Fala, nossa, eu tenho também esse mesmo pensamento, acho que eu também compartilho um pouco dessa conclusão. Pô, não compartilho também, que aqui ninguém é dono da verdade, né? Mas nunca jogue fora nenhuma opinião, nenhuma pergunta que a outra pessoa faça, porque talvez é um momento que a gente está vivendo, né? A gente estudou sobre provérbios, fizemos a campanha de provérbios juntos, que a Maria acho que estava também, né? Se eu não me engano, a Maria Antônia. E logo a gente foi e participou de uma escola dominical que nem era para a gente estar lá, mas a gente foi lá e antes de começar é, o que você de fato foi para poder fazer, né? E teve a escola dominical lá, foi super intencional, foi a mesma coisa que a gente viu, só que, claro, com um contexto um pouco mais diferente, mas com fundamento e com coisas que a gente nem tinha visto. Então, através de uma perguntinha, através de um título, através de uma palavra sendo compartilhado, ele acaba abrangindo muita coisa, né? Então foi uma coisa que foi memorável muito para mim. Agradeço você mais uma vez por essa oportunidade, agradeço esse poder da rede social, poder dessa mentoria que faz com que a gente realmente acredite no próximo nível, né? Que é o que a gente está tendo agora, a gente está absorvendo conteúdo, a gente está colocando em prática. Já estou ansioso aqui para fazer essa atividade que você colocou. Anotei várias coisas aqui que já algumas coisas que eu falo, mas que pode ainda acrescentar mais ainda no que eu já conheço. Então isso é muito bacana compartilhar. E convido vocês também a compartilhar e deixar o ponto de vista de vocês também, pessoal. Então, compartilhem aí. Boa noite, Nil. Boa noite, família. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite. Isso que eu queria perguntar para você, Nil. Eu observei que eu tenho andado bastante assim intencional. Eu tenho feito muita coisa intencional. Será que é legal? Eu preciso dar uma freada, continuar? Seja intencional em tudo. Seja intencional em tudo. Tudo mesmo. E eu quero dividir com vocês uma experiência intencional. Eu tive que passar pelo hospital, né, por uma consulta. Eu catei todos os tênis que estão sobrando a pronta entrega aqui e levei. Aí converso daqui, converso dali com as meninas lá e, ai, vocês não querem ver, e tal? Aí já levei lá, já vendi 4 pares de tênis. É isso aí. Você entendeu? Ó, você já ia lá, você ia passar um tempo lá, e aí, sendo intencional, você ainda voltou com o resultado. E, ó, não foi nada imoral, não foi nada antiético, né? Não foi nada manipulador, foi intencional. E a gente tem que ser intencional nas coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente teve agora na Inglaterra. Foi uma sementinha. Foi uma sementinha. A gente já voltou de lá com outras possibilidades. E eu acredito assim que não vai demorar um ano para voltar lá. Eu acredito que antes ainda já vai ter alguma coisa programada, agendada. E assim, de uma sementinha foi aparecendo outras oportunidades, outras indicações, que não deu tempo, pelo pouco período que a gente estava ali, mas que num futuro não tão distante vai voltar a acontecer, vai vir outras possibilidades, né? Mas o quê? A gente tem que ser intencional. Então, nesse primeiro momento, é um investimento. E às vezes você vai ter que colocar dinheiro, às vezes você vai ter que colocar influência, mas daqui a pouco esse resultado vai aparecer. Você vai colher os frutos. Fala, Douglas.
Aí outra coisa, Maria, que eu quero compartilhar com você e com os demais também, né? Cara, pra você ver, eu ainda tava com um pouco de crença ainda de não merecimento, de não querer me posicionar lá. Tanto é que o Neil, ele falava assim, ó, o Douglas tem uma agência de viagem lá, e eu não me sentia merecedor de falar que eu tinha uma agência de viagem, só para vocês terem uma noção. A gente já tá aqui na caminhada há menos de um ano e tal, e já tá fazendo algumas coisas, já tá em movimento, mas para que vocês observem, né, já às vezes a gente tem que vencer um pouco da vergonha, que a gente às vezes não se sente merecedor de ir pro próximo nível. E eu me senti ainda naquela situação. Falei, nossa, meu Deus, o Nil tá falando que eu sou um dono de uma agência de viagem e tal, né? Talvez a pessoa fala pra você, nossa, a Maria também tem vários tênis. Não sei se você já conhece, ela tem uma lojinha que você pode estar comprando online lá os tênis dela e tudo mais. E às vezes você fica com vergonha, com receio. E aí eu aprendi através dessa experiência aqui agora que você tem que falar mesmo, e falar com confiança. Eu fiquei só no começo, mas depois que ele falou a gente não foi só num lugar, a gente foi em vários. Então, em vários eu fui apresentado dessa maneira, né? Então, foi muito bacana, foi muito legal. Tem um livro já, não sei se todo mundo já sabe, mas meu livro já tá pronto, já tá impresso, só falta chegar aqui, né? Só que eu tava com vergonha ainda de falar, pô, não me considero escritor ainda porque o livro não tá na minha mão. Mas eu já sou escritor também, já tá o livro aí, então já posso falar disso aí. E às vezes a gente fica com medo de se posicionar, que foi outro aprendizado que eu tive nessa viagem também. Às vezes falta um posicionamento nosso mesmo, né? Da gente falar. Às vezes a gente fica com vergonha de vender o que a gente faz. E a gente não tem que ter vergonha nenhuma, que a gente não tá roubando ninguém, a gente só tá apresentando o nosso trabalho. Então, não, você já tem, por que você não apresentar? Que foi o aprendizado que eu tive. Cara, tem o quê? Tem 2 dias que nós chegou? Foi ontem, eu acho que foi ontem, tô Né? até Né? perdido. Ontem, gente, você sabe o que é isso? A gente chegou ontem e eu aprendi isso nessa viagem, entendeu? Então é muito bacana. Então a gente não tem que ter vergonha realmente de falar. A gente fala, pô, muitas vezes né, as pessoas vão falar assim, ah, estão trabalhando com desenvolvimento pessoal, que não sei o que, é balela esse pessoal que fala isso aí. Não, trabalhando com, a gente sabe a seriedade, a gente sabe o trabalho que vem por detrás, você sabe o impacto que tem aqui, né, sabendo dos bastidores e tudo mais do que acontece, o impacto que tem na vida de vocês, que a gente não pode contar tudo que acontece aqui da vida de vocês, né? Que a gente só sabe pelo interno. Mas é muito bacana ver que essa troca de ideia que a gente está tendo aqui agora eleva a gente realmente para o próximo nível. Né? A Aline acabou de aportar bastante aí com a questão dela falar sobre essa questão de motivação. A gente sempre vai precisar de uma motivação para algo, né? E aí era a minha dúvida dessa questão. Será que eu ainda estou como um profissional comum ou será que eu já estou vivendo aqui um profissional de alta performance? Eu estou sendo direcionado através da minha disciplina ou será que eu estou precisando ter aquelas dosezinhas de motivação, ver um videozinho ali e o outro aqui? Douglas, eu acho que o que diferencia a gente também, assim, quem está na motivação e quem está na disciplina, é a questão do seu propósito, entendeu? Tipo assim, é o propósito. Para dizer, uma pessoa que está só por motivação, qualquer coisa que dê dinheiro, para dizer, vamos supor que o motivo dela é dinheiro. Aí chega alguém para você e fala assim, Douglas, larga esse negócio de agência de viagem, de ser palestrante, e vamos vender chuchu na serra que tá dando mais. Aí você fala, eu vou. Então você perde o propósito porque está tendo propósito. Lembra que a gente falou sobre isso? Propósito e proposta? Então, quem está na motivação sempre vai pelas propostas. Eu fui assim muito tempo quando eu era mais nova. Eu olhava alguém ganhando dinheiro, eu falei, opa, eu vou fazer isso, que eu quero dinheiro. Eu ia lá e fazia também. Ah, eu vou vender isso porque hoje não, hoje eu estou numa sequência já de quase 4 anos, fazendo a mesma coisa, continuamente, a mesma coisa, o resultado está vindo aos poucos, mas eu tive propostas extras, mas eu falei, peraí, eu não vou. Mas eu coloquei um prazo também. Até tal tempo eu vou bater nessa tecla. Se isso aqui não for, mas eu não vou mudar meu propósito. Eu vou continuar nele. Só que o meio que eu tô alcançando meu propósito é que vai mudar. Então, assim, estar em conjunto com o pessoal. O que faz a diferença pra gente que para os outros é maluco? Que hoje eu tava até falando com a Jéssica, assim, para muita gente, o Nil é maluco, eu sou maluca, um monte de gente é maluco, tá aí perdendo dinheiro, viajando, tendo que, em vez de comprar um carro, em vez de comprar uma casa. Só que as pessoas não entendem, entendeu? Porque são pessoas que vivem por motivação. E nós estamos vendo por propósito com disciplina. E a disciplina não quer dizer que vai ser fácil. Não é fácil ir para academia, gente. Eu comecei agora, tem um mês que eu tô na academia, vai fazer um mês. E eu falei assim, eu não vou contar para ninguém, eu vou fazer por mim, porque antes a gente coloca para os outros, às vezes a gente fica fazendo por causa dos outros. Não, eu quero fazer por mim. E assim, tem dia que eu tô numa preguiça do inferno, velho. Aqui é frio, dá vontade de ficar dormindo. Hoje mesmo tinha que estar 8 horas na academia, que tava geladão.
E assim, eu falei, eu ainda fui sem blusa de casaco. Falei, também agora eu vou estourar o fio também no meio. E assim, fui porque eu preciso, porque a minha disciplina é o quê? A minha saúde. O que que adianta eu estar galgando para fazer alguma coisa? Para dizer, ano que vem o Nil chega e fala ali, vamos fazer um turnê na Europa. Ah, eu tô doente, não posso. Entendeu? Eu tô muito gorda, eu não consigo nem. Na cadeira do avião não me cabe. Aí não dá para ir, tem que pagar 2 assentos. Mas não é, gente, é isso que acontece, ué. Não paga 2 assentos, Nil? Paga. Paga 2 assentos. Então, assim, imagina se eu chego a 110, 120 andar com vocês, Douglas. Não vou conseguir ficar passeando, andando, porque a gente tem que ir rápido, às vezes, um horário para o outro. Então, assim, o propósito é lá na frente. E tá junto aqui, é o que eu tava falando, né? Às vezes as pessoas acham a gente louco. Eu vim de Brasília para cá porque eu tenho a mesma pegada que o Nil. A Jéssica entende, o filho entende, então a nossa conversa aqui é a mesma. Não fica ninguém falando assim, nossa, tu é Você é maluco. louca, Aline. É, tá Você louca. faz Lá parte na do minha família eu time. sou a maluca, né? Malucona. Saiu da família, deixei meus filhos, deixei meu pai, deixei família, o ex-futuro namorado, deixei tudo lá em Brasília e falei assim: vou para lá. O que que eu tenho aqui? Ah, você veio para cá por quê? Motivo eu tinha, que já é antigo, motivo para os meus filhos e o motivo de uma vida melhor. Mas o maior motivo é realmente transformar vidas, principalmente a minha, né? Principalmente a mim. Quando a gente está junto aqui, ó, cada um escutando a história do outro, vai um fortalecendo o outro. Então a mentoria, ela não serve só para dizer, eu tenho uma mentoria só de mulheres. A mentoria não serve só para mim conversar com as mulheres e ganhar dinheiro. Serve para a gente criar um movimento de pessoas que acreditam na mesma história, no mesmo foco, a mesma determinação. Exato. E a questão da motivação, ela vai além, por exemplo, de um vídeo motivacional, de uma música motivacional, né? A motivação o que te leva a ter aquela ação. Então, às vezes, eu vou precisar ali, do start do dia, de ter uma palavra de incentivo, uma mensagem, alguma coisa. Aí vai ser através de um vídeo, ser através de um podcast, alguma coisa que vai me ajudar a iniciar, a ter força. Eu faço muito isso. Quando eu vou correr, eu gosto de colocar alguns vídeos motivacionais, mas algumas coisas que me levem para o futuro, que estejam me falando, pô, você é forte. Às vezes a gente precisa dessas palavras direcionadas para a gente poder construir aquilo que a gente está fazendo. Para mim, é muito mais válido, ajuda muito mais para eu correr do que até mesmo uma música, para mim, né, para o meu organismo. E as músicas que eu tenho que ouvir tem que ser de 150 BPM para cima, porque para mim necessita 120 BPM, ele já fica um ritmo leve para mim. Aí eu vou entendendo qual que é o meu ritmo e como que eu vou fazendo acontecer. Mas o mais importante disso tudo é ter essa consciência de que eu tenho que fazer, independente se eu tenho as condições, independente se vai dar certo, se não vai dar certo, e fazer acontecer. Se eu vou ter dinheiro, se não vou ter dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que arrumar uma forma de fazer sem dinheiro. Mas se eu tenho um motivo para ter uma ação, aí eu preciso ter essa ação. Aí eu vou encontrar as ferramentas, aí eu vou encontrar as formas, eu vou fazer parceria, eu vou encontrar pessoas, eu vou encontrar gente que está no mesmo propósito, vou orar para Deus apresentar os amigos dele e as coisas vão acontecendo. Voltando à questão da Inglaterra, não teria possibilidade, não teria condições, e aí na primeira oportunidade que teve, de conectar com alguém que disse sim, foi o momento de começar a plantar a semente, né? E aí o Douglas até presenciou, né? Teve junto e ele viu, né, a forma que receberam gente, o que foi feito, como que foi feito, né? E o pós, né? E os momentos que a gente teve ali de conhecimento, que a gente estava com pessoas já com anos e anos caminhando dentro do que eles estão fazendo, e a gente sentou e ouviu muito e aprendeu muito. E aí esse é o ponto principal, né? Aquilo que você está fazendo. Você está aprendendo com alguém ou você está levando no peito? Porque às vezes você vai levar no peito por um tempo, mas às vezes você vai ter que conectar com alguém que está fazendo e pegar um pouco dessa força, dessa motivação dessa outra pessoa, para você poder entender como que você faz, de repente, de forma mais fácil, né? E às vezes a gente não sabe como fazer, e a gente está gastando muita força, energia, dinheiro, e às vezes com o conhecimento de uma outra pessoa, você faz de uma forma mais prática e mais fácil,
porque você vai pegar o conhecimento de alguém. Então, é sobre isso. Essa performance, ela envolve todas essas questões, né? Essa marca que você está deixando, como que você está executando, como que você está fazendo, para poder extrair o máximo possível de rendimento daquilo que você faz. E frisando uma coisa que eu falei, né? Tudo aquilo que você for fazer, faça com excelência. Faça como se fosse para Deus. Esse é o grande diferencial. Você pode fazer como as pessoas comuns, mas você pode ter um diferencial. Você pode deixar a tua marca naquilo que você está fazendo. As pessoas podem lembrar de você como alguém que executa algo com excelência, que elas confiam no que você faz, no que você faz e faz com qualidade. E é esse o grande diferencial. As pessoas que fazem bem feito, as pessoas que têm conhecimento, elas são muito mais remuneradas por aquilo que elas fazem. Muito mais remuneradas por aquilo que elas fazem. O mecânico de um carro de luxo, ele ganha muito mais do que um mecânico de carro comum. Porque ele tem conhecimento de um carro de luxo que vale milhões, e para ele colocar a mão naquilo ali, ele vai ter que ser bem remunerado, porque ele teve que estudar muito, teve que ter um conhecimento diferente dos outros. E aí tá tudo bem, você pode ser um mecânico de carro comum. Não estou falando sobre a profissão, mas de repente você quer ser diferenciado. De repente você quer ter um resultado maior do que você estava esperando. Então aí você vai ter que estudar para isso, você vai ter que se preparar para isso. E você vai chegar lá. Alguém mais? Só isso? Bora descansar então? Fechou? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo módulo.